Sejam bem-vindos a mais um episódio do Avance Podcast, o podcast que conta a história dos empreendedores, histórias reais, para poder te inspirar, conectar e fazer você também movimentar, tá? Nesse episódio de hoje nós temos uma convidada mega especial, corajosa por sinal, que já eu conto sobre ela aqui para vocês. E antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal do YouTube para você não perder nenhum dos episódios, tá, gente? A gente tem convidado e empresários que estão aí no mundo todo fazendo acontecer, e eu tenho certeza que são através dessas histórias reais, que você também pode mudar o seu negócio. Então se inscreva aqui no canal do YouTube, já segue também a gente lá no Spotify, não deixem de seguir lá no Instagram, Avance Podcast, que eu tenho certeza que você vai aprender muito com esses empresários que estão passando por aqui, combinado? E também gostaria de ressaltar sobre os nossos patrocinadores. Cowboys Stores, a loja mais completa de Itumbiara e região, a loja Country que atende o Brasil todo, né? Então, quem conhece, quem gosta de moda Country sabe o quanto a Cowboys realmente tem um posicionamento e mercadoria de qualidade, originais, para poder atender aí todo mundo Wester. Temos também Light Clean Saúde Integrada, uma clínica odontológica com profissionais especializados, tem a parte também da psicologia que faz total diferença aí para todos nós. Light Clean é o nome dela. E temos também GR Mix Oportunidades. A GR Mix é uma empresa que está aí crescendo cada vez mais no mercado, gerando oportunidades em mercadorias, que realmente faz a diferença na hora de você adquirir com aquele preço bom, gera oportunidade tanto para você quanto também para o seu cliente, tá? GR Mix, mais um de nossos patrocinadores. E temos parceiros também, como Watanabe Contabilidade, Luciano Vieira Advocacia, Faro Animal. Depois vocês vão ver aí vários dos nossos parceiros que têm aí contribuído para que realmente esse podcast possa acontecer e que a gente possa também ter condições de trazer inúmeros empresários aqui para poder te inspirar, tá? E agora, gente, eu vou falar com ela que é internacional, gente, de Itumbiara para o mundo. Para o mundo. Roberta da Araia Atacama, Araia Expedições. Roberta, que é uma empresária, né? Ela saiu aqui de Itumbiara, foi explorar o mundo e hoje ela tem aí uma empresa no mundo todo. Então, é uma honra enorme receber você aqui, Roberta, para poder contar a sua história, compartilhar um pouco com todos esses empresários que nos assistem, que nos ouvem. Eu tenho certeza que você tem muito a ensinar a todos eles, né? Já tô fã de carteirinha, gente, vocês não têm ideia, né? Obrigada. E eu falo mais, né? Que Deus une propósitos. Tenho certeza que a Roberta tá aqui não é por acaso, que ela pode levar também muita qualidade de vida para a vida de vocês, algo que eu gosto, porque eu sou suspeita, né? Já tem a mentoria Atlas, o programa de desenvolvimento Atlas, justamente para isso, para gerar liberdade. E a Roberta vai contar agora um pouquinho da história dela para vocês, gente. Sim, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E é isso, Uma né? honra pra gente, Roberta. Aprendizado nunca é demais, né? Então eu tô aprendendo muito com você também, aqui com a equipe da Avance, e tá sendo um momento muito legal. Que bom. Roberta, conta pra gente como foi essa história de empreender lá no Chile. Gente, já é difícil de empreender no Brasil. Aí a Roberta fala, não, eu não quero empreender só no Brasil, Adriele. Eu quero empreender no Chile. Bom, a minha história começou com uma viagem mesmo, né? Então eu amo viajar da primeira viagem que eu fiz internacional para Argentina, muito tempo atrás. Eu vi o mundo ali, né? Quando a gente sai de Itumbiara, a gente entende que existe muita coisa ali fora. E essa viagem despertou algo em mim. 2 anos depois, eu continuei viajando, fui para o Chile uma primeira vez. Na segunda vez que eu fui para o Chile, eu fui explorar o deserto do Atacama.
Isso foi em 2016. Então, 2016. eu fui de turista em 2016. E ali, o Atacama era um destino pouco conhecido naquele primeiro momento, né? Não era um destino que tinha muitos em blogs, em algumas coisas. Então, eu me senti muito exploradora ali de buscar informação, né? O Instagram era completamente diferente. Acho que eu nem lembro se tinha stories, acredito que não. E despertou em mim esse desejo também de entender melhor como organizar viagens, porque eu tinha colocado uma meta pessoal de fazer uma viagem por ano, né? Trabalhava ainda em uma empresa, CLT, normal, mas sonhava com aquelas férias, né? Então, quando eu fui pro Atacama de turista, foi, assim, uma viagem extremamente enriquecedora para mim. Em todos os sentidos, e talvez no mais importante ali, que foi quando eu conheci o meu marido durante essa viagem, né? Então, olha só, que legal! Foi uma história de amor ali, que eu não imaginava onde, né? A gente ia chegar juntos, inclusive, né? Então, acreditei que fosse um momento de férias, mas de fato, depois de um ano, foi tudo muito rápido, depois de um ano a gente já tinha uma empresa aberta e funcionando. Depois de um ano já... Foi. Roberta, mas aí nessa época você morava onde? Especificamente em 2016, eu estava morando no Tocantins. Foi um momento foi até um momento de trabalho mesmo difícil, porque eu tinha migrado de empresa, eu tinha aceitado um desafio novo de ser gestora em uma empresa nova, em uma cidade nova, então eu tinha recém mudado para o Tocantins quando eu fiz essa viagem para o Atacama. Talvez... Mas você é daqui de Itumbiara? Sim. Sua família é de Itumbiara? Sim, eu nasci em Itumbiara, estudei aqui a vida toda. No momento de fazer faculdade, aí sim, eu saí daqui, fui para o interior de São Paulo. Sou engenheira agrônoma de formação, com muito orgulho, me deu muita bagagem, né, ter estudado uma faculdade por 5 anos, uma faculdade tão técnica, né? Saí da agronomia e como é uma área muito dependente, assim, de cidades, né, de pequenas, eu já morei em várias cidades pequenas no Centro-Oeste, assim, morei Mato Grosso do Sul, e aí fui pro Tocantins, foi quando eu fiz essa viagem aí que mudou minha vida. Então, eu estava no Tocantins quando eu fiz a viagem de turista e fiquei somente um ano por lá e depois já mudei de fato para o Chile. Não, mas Roberta, que coragem. Às vezes eu viajo, né? Eu amo viajar, amo conhecer o mundo. Dá vontade de falar, nossa, gente, eu quero ficar aqui, né? Todo mundo já teve esse pensamento. Nossa, quando você chega de uma viagem, você fala, meu Deus, como que eu vou fazer para eu ganhar a vida com o turismo? Porque eu quero viajar mais, eu quero explorar mais. E aí, muitas vezes a gente fica nessa, né? E realmente, com você foi verdade isso. Então, eu voltei com aquela sensação muito forte e eu continuei pesquisando, vendo as minhas fotos, fazendo ali, a memória é muito viva. Coincidiu do meu, até então, né, possível namorado ali, buscar uma oportunidade diferente na carreira dele, de turismo. Eu falei, vou te ajudar. Ele não tinha nem Instagram na época. Então eu falei, vamos começar criando um Instagram para você. Ele é chileno, né, então ele falava espanhol, mas ele falava muito bem o português também, porque ele já tinha muitos clientes, né, como guia de turismo, que falavam português. E aí eu falei, vamos criar um Instagram para você em português, você vai atrair muito público para você. Na minha cabeça, eu tava ajudando ele ali a criar um negócio para ele. Tanto que Araia é o sobrenome dele, para provar que não foi nada de caso pensado mesmo. Foi assim, vou colocar aqui o Instagram para você. E como eu tinha muita foto da viagem, eu tava naquele momento ali de nossa, cultura andina, toda aquela história, comida, eu fui alimentando esse Instagram sozinha ali, com muita foto, muitas dicas, coisa que lá atrás, né, em 2016, 2017, não tinha muito esse perfil de Instagram que era muito de informativo. Então eu comecei a fazer isso lá atrás e esse Instagram cresceu muito rápido, assim. Eu tenho muito claro na minha memória que 6 meses depois que a gente abriu o Instagram, a gente já tinha muitos seguidores e tinham pessoas pedindo para comprar serviços nossos. Então eu falei, aqui tem algo diferente. Tem algo especial. E que ano que foi isso? Isso foi 2017. 2017.
A construção de tudo isso foi durante o ano de 2017. Lembrando que eu estava trabalhando como CLT, adorava o meu trabalho, era um desafio novo, né? Mas o meu hobby, que era cuidar desse Instagram, tinha o meu coração, que era o melhor momento do meu dia. Tinha o seu coração, tinha o seu amor. Literalmente. Mas eu tava muito feliz fazendo aquilo ali. E como eu tinha ido para uma cidade nova, pequena, no Tocantins, eu não tinha ainda uma rede muito grande de amigos, viajava muito, né, a trabalho. Eu me dedicava muito tempo ali para aquele Instagram, então, de fato, ele cresceu muito. E quando nós dois juntos já, né, identificamos que ali tinha um possível negócio de sucesso, a gente não teve dúvidas. Aí entra a parte corajosa também, né, de criar uma empresa em um outro país, à distância, sem nunca ter trabalhado com turismo, né? Então... eu conheci o Chile, eu fiz ali só Santiago, a Cordilheira, né? Vale do Nevado. Muito diferente. Sim. Muito diferente. É a coisa mais linda, gente, lindo. Sim. A parte que eu conheci ainda, o Atacama agora já tá na minha listinha. O Atacama supera em 1000 vezes de beleza. É surreal mesmo. Olha isso. Sim. E a gente já vê o quanto é difícil você estar ali em outra língua, sim, outros hábitos, outra cultura, né? Exato. Aí foi o gancho que eu entendi o mercado, né? Eu entendi que o brasileiro gosta de consultar com alguém. A gente não gosta de um apoio humano, né? A gente não gosta muito... É perfil, né? Obviamente a gente tá falando de muita gente, mas a gente foi nichando para um público que gosta de falar com outra pessoa e tirar todas as dúvidas possíveis. Assim, se a gente tivesse uma listinha de dúvidas inusitadas, ela seria gigante, porque tem gente que pergunta, assim, tudo. E que bom que tem alguém na minha equipe que responde como especialista, com muita paciência. Então, a gente acabou optando por... já estou adiantando um pouquinho. Os nossos destinos, de forma geral, são destinos de natureza e que exigem essa programação. Você não vai para o Atacama sem você entender a questão de clima, altitude, a roupa que você precisa usar no deserto. Então, quando você foi, você teve essa dor? Muita dor, muita dor. Essa dor de tipo, o que eu vou fazer? Que roupa que eu vou usar? Então foi a empresa também, né? Além de ser de uma história de amor aí, foi através de tipo, eu tô vivendo isso daqui, tenho essa dor, como que eu vou resolver a dor das outras pessoas que vão passar pelo mesmo? Exato, era exatamente isso. Tanto que as primeiras fotos do Instagram, quando não era uma empresa ainda, né, constituída, eu tava informando as pessoas de todas as dúvidas que eu tinha. Então, os primeiros posts lá atrás era como eu cheguei lá de avião, depois que eu cheguei no aeroporto, não pegue o voo errado, porque tem um aeroporto que tem um nome muito similar. Então, eu fui escrevendo ali tudo que eu tinha tive de dificuldade como turista. E depois que eu voltei, eu tinha esse banco de informação vivo ali, né? Então, é isso. As pesquisas que eu fiz como turista acabou se tornando uma base de criar uma empresa muito sólida ali para resolver esse tipo de dificuldade dos clientes. De dor. Roberta, e a coragem? E a mulher aí por trás, né? E sua família, Roberta, quando você falou assim, gente, tchau, tô indo pro Chile... como agrônoma, qual foi a reação? Como agrônoma, eu acho que eles já entendiam que eu tinha um lado um pouco diferente, porque eu já tinha, com 18 anos ali, eu já estava morando em uma cidade também nova para fazer faculdade, né? Então eu passei numa faculdade pública e a gente abrindo o mapa ali, Michelin, impresso para ver onde essa cidade estava. Então, eu já tinha isso muito vivo. Minha família sempre incentivou muito o estudo, né? Então, fui estudar fora. Depois, de formada, as oportunidades de trabalho sempre, inicialmente, em cidades também menores e mais desafiadoras. Então, fui morar em Sorriso, Sinop, no norte do Mato Grosso. Depois, no Mato Grosso do Sul, morei em uma cidadezinha de 3 mil habitantes, depois outra. Então, eu sempre tive esse estilo de vida. Minha família sempre entendeu muito bem. E a última cidade do Tocantins foi assim também. Não conhecia ninguém, não tinha família. Então, isso foi a parte mais fácil. Essa foi a parte mais fácil, né? E o que foi o mais difícil, então? A parte mais difícil é você tomar, de fato, uma decisão de...
colocar na gaveta, né, um currículo, um diploma que foi tão sonhado, né, pelo pai, pela mãe. Mas isso foi feito com consciência, né? Então, quando a empresa, quando eu tinha a minha planilhazinha de custos ali de vida e quanto que eu estava ganhando de salário, quando eu vi que a empresa já estava me proporcionando ou poderia me proporcionar algo igual, né, não menos do que eu já tinha, foi mais fácil tomar a decisão. Foi mais fácil tomar essa decisão de forma mais consciente. Então, não foi um conto de fadas do tipo, conheci alguém, vou tentar algo. A gente construiu algo primeiro, enquanto no online, enquanto eu ainda estava no Brasil. Naquele momento eu já tinha 2 telefones, tinha 2 computadores. Legal. Né? Enfim, eu conseguia conciliar até certo ponto. Foi aí quando eu precisei receber uma virada de chave também, do tipo, não dá mais para ser só online, ou você vem para cá mesmo para me ajudar. Porque meu marido fazia toda a operação, né, sozinho. Eu ficava muito com vendas, Instagram, atração de clientes, vendas e organização dos roteiros. Então teve um planejamento aí, né, de sair do CLT para ir empreender. Teve um planejamento, teve consciência e nesse momento teve apoio da família também. Quando eu mostrei fatos, né? Números, dados. Exatamente. Porque essa é uma dor muito grande das pessoas, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, eu tenho que ser CLT, eu tenho que ser CLT, porque esse aqui é a minha garantia e tudo mais, mas tem o sonho de empreender. E aí não tem a coragem, inclusive, de pesquisar, de buscar, de ter informação. Eu também fui assim, quando eu fui realmente empreender, que eu saí do CLT, eu comecei a atender como coach ali nas sessões. Era à noite que eu atendia, mas foi um processo, né? E um planejamento. Opa, até que ponto eu consigo sobreviver com o empreendedorismo, com o meu negócio e tudo mais? Porque muitas vezes gente, ninguém não tem, fala, nossa, nasceu um empresário ali pronto, sabendo de tudo, né? Não. Eu brinco que seria um sonho se eu tivesse um livro como abrir uma agência de viagens que vai dar certo e jamais, isso não aconteceu, mas eu incentivo muito o empreendedorismo, mas acredito que tem que ser bem planejado. Nunca vai ter um momento 100% ideal, mas eu entendi qual era o momento de tomar uma decisão, porque também eu já estava sobrecarregada, de certa forma, de ter 2 coisas completamente diferentes na minha vida. E a gente também tem que ser muito honesto com o que a gente sente. Eu senti que era que eu não ia perder nada. E eu tive uma conversa que me incentivou muito com uma pessoa até do meu trabalho antigo, que foi: o conhecimento que você tem na agronomia, o que você adquiriu nesses anos, tudo isso não vai ser jogado fora. Se você for e não der certo, você volta. Me liga. Quando ele falou me liga, eu falei, então eu vou. E foi um incentivo também. Então são várias pessoas no caminho, né, que vão te incentivando ali. Meus pais também. Nunca tiveram dúvida de que ia dar certo. Eu tenho uma prima específica. A filha que tem, né? A Roberta vai fazer acontecer. Exato. Tem uma prima em específico que falou, você é louca. Mas é isso, quando você mostra os dados, assim, a pessoa fala, vai lá. E aí hoje é isso. Que bom que deu certo. Então, no fundo, foi coragem, mas foi com cautela também. Acho que foi importante pra mim, porque é o meu jeito, assim, de fazer as coisas. Eu sou, ao mesmo tempo que eu quero ver as coisas acontecer, eu também não faço no escuro, né? Bacana. E, Roberta, como que é empreender com o marido? Essa é muito difícil. Porque esse é um dos maiores cases. Sim. Muitos clientes me procuram e aí, de repente, Adriele, pera, vamos fazer uma reunião. Aí começa a parte financeira. Ou se não, Adriele, fala isso pra ele, né? Olha aqui, me ajuda nessa parte. Por quê? Porque mistura os papéis, né? Entender que são papéis diferentes também ali. O casal é o casal, tem um relacionamento. Dentro da empresa são sócios. Sim. É difícil, mas eu acho que o mais importante, e pra mim, pra nós dois, o que foi muito decisivo foi o entendimento. O que eu faço de melhor, o que você faz de melhor. Então, a gente não briga pelas mesmas coisas. Eu tô aqui definindo estratégia de vendas, de marketing, de precificação, e ele fica na operação definindo protocolos de guia, segurança, a nossa parte de alimentos e bebidas. Então, a gente tem uma divisão muito clara.
E eu acredito que eu encontrei uma pessoa muito, muito consciente e madura de entender isso também, de aceitar a opinião, né? Então, eu vinha com uma bagagem de negócios maior que a dele. Ele vinha com uma bagagem de execução do negócio, deste negócio específico, maior que a minha. Então, a gente entendeu ali os papéis. Mas a parte mais difícil é o tempo, né? A gerenciamento de tempo, porque você fica literalmente 24 horas com o seu sócio, 24 horas pensando e falando de negócios. Então a gente está neste processo, não vou te falar que está pronto, mas a gente está nesse processo de encontrar momentos e está sendo muito importante também um passo que é sair um pouco da operação e definir melhor o nosso papel, a nossa agenda, para a gente também ter tempo de fazer coisas além da empresa. Mas é a parte mais desafiadora. E ele vai ver, ele sabe que eu falei para ele quando ele me deu o ultimato, né, vem pro Chile, eu falei assim, eu vou. Mas você sabe que a gente não vai mais ter muita paz na vida, né? E ele não entendeu naquele momento. Ele falou, como assim? Eu falei, então tá, você vai ver. Aí hoje virou a nossa frase, assim, nossa, você me avisou. Eu falei, sim. Mas é um turbilhão muito bom, né? Porque proporcionou crescimento para nós dois. E proporcionou crescimento para as nossas famílias, né? Então isso é muito gratificante. Sim, sim. Muito bacana. Hoje mesmo eu estava ouvindo um podcast do Paulo Cuenca, acho que é isso, Cuenca. E da Dani, e eles falando justamente sobre isso, né? O quanto o empreender ali junto exige essa maturidade do casal, de respeitar o papel um do outro, de entender o quanto aquela pessoa ela tem uma habilidade, uma competência numa área, ok, vai deixar na responsabilidade dela. Exato. Aquela outra pessoa, ela tem aquela outra habilidade, tem mais conhecimento naquela outra área, ok, você vai ficar na responsabilidade daquela outra pessoa. Mas isso exige maturidade no relacionamento, né? Essa compreensão, companheirismo. E é diário, tá? Diário. Não é que você faz um acordo e tá tudo certo. É como ter funcionários, ter equipe, né? Sim. São acordos diários. E aí eles trouxeram algo que eu achei bem legal, que até que a Malu perguntou para eles, né? O que eles faziam para realmente manter a harmonia do casal. E eles trouxeram, a gente nunca dorme brigado. Essa é clássica. Eu acho que eu não posso falar que acontece comigo. Eu acho que, na verdade, é ter as conversas difíceis, né? Então, bacana. A gente pode dormir brigado, mas a gente não vai deixar de falar sobre o assunto e encontrar a melhor maneira de resolver, né? Então, tem momentos que ele tá muito sobrecarregado, estressado, aí eu preciso, deixa ele desabafar, e eu tenho os meus momentos. E eu acho que no nosso caso, algumas viagens, né? Pra mim, viajar é o que me descomprime de qualquer coisa. Apesar de que a gente viaja pensando em trabalho ou criando coisas para o trabalho, mas o ato de pegar uma mala e sair do seu lugar e viajar e conhecer algo novo, para nós dois é muito gostoso. A gente faz isso muito mais agora. Mas é uma dica que eu dou, se puder, é excelente. Tenha um momento de vocês, seria isso, né? Exatamente. Tem um momento de vocês. Fora um pouco da rotina, né? Porque, querendo ou não, é isso que eu falei, 24 horas pensando, respirando e falando. Se você sair um pouquinho da rotina, né? Sai da sua casa, vai para a cidade vizinha que seja, muda muito. Para mim é importantíssimo. Assim, eu volto de uma viagem, a gente volta de viagens muito energizados. Assim. E ter também as conversas difíceis, igual você disse, porque muitas vezes as pessoas fogem de terem essas conversas e aí é onde os problemas vão acontecendo, começa a influenciar um papel no outro, né? Exato. O papel de sócios, o papel ali de marido, de mulher, e aí de repente já não consegue mais separar. Né, os papéis ali para poder conseguir ter um bom relacionamento e também ter um bom negócio. Perfeito. Eu já presenciei, Roberta, situações de empresários se separarem por causa da empresa. E é algo que eu sempre trago. Gente, se for para escolher entre a empresa e entre a família, que escolha a família. Claro. Porque negócios, vocês podem ter vários outros negócios. Agora a família não. Exato. E olha que bacana, né? A sua história, a sua jornada empreendedora se iniciou com uma história de amor. E
hoje está aí explorando o mundo afora, mas também porque conseguiu fazer essas conversas difíceis, né, Roberta? Sim, sim. E dá muita certeza dos próximos passos, né? Então, as conversas difíceis muitas vezes é explicar para o outro por quê, né? Não, a gente precisa tomar a decisão por isso. Então, é ter muita paciência mesmo, né? De ter as conversas difíceis e tentar ser o mais objetivo e claro também porque essa é uma dificuldade nem só já saindo de família, é com as pessoas, né? De forma geral. Às vezes a gente tem tanta coisa no nosso dia a dia, a gente acha que passou uma mensagem, um recado, e a pessoa não entendeu, você acha que ela entendeu, ela acha que ela entendeu também, né? Do jeito dela, então a clareza das mensagens, né, das comunicações é essencial, assim, né, e com muito respeito, mas com muita maturidade, né, acho que esse é o ponto. Roberto, e aí você tem equipe que fica de home office, equipe que fica aqui no Brasil, como que é liderar à distância, pessoal de home office? É muita gente envolvida. É muita gente. Hoje a empresa, eu tenho 2 bases, né? Eu tenho uma base no Brasil, que é totalmente home office, mas eu tenho uma base no Chile. No total, somos 120 pessoas. É muita gente, mas eu acho que o mais importante é todo mundo que está ali entende o valor o serviço que a gente está prestando, né? O valor mesmo de cada passageiro que está ali, tem um sonho, tem uma vontade. Eu falo muito isso, principalmente para os guias, né? Você tem a oportunidade de ir para esse lugar maravilhoso 3, 4 vezes por semana. O turista, o nosso cliente, ele vai muito provavelmente uma vez na vida dele, né? Dificilmente o nosso cliente retorna para o mesmo destino. Então, eu acredito que o maior desafio é você conseguir passar a mesma visão que você tem, que eu tive, né? O cuidado que eu tenho com cada cliente para essas 120 pessoas, né? A parte mais difícil, assim. E não posso negar que eu estou aprendendo ainda também. Com certeza. Roberta, mas eu achei muito bacana porque com todos os gestores que eu conversei da Araia, a gente vê a paixão que eles têm pela empresa. Sim. Né? Então, isso realmente é uma cultura que é construída para que realmente eles tenham essa entrega, esse amor pela empresa, para que aumente a produtividade, porque é muito difícil, muito desafiador você manter equipe home office sendo produtiva, ainda mais no posicionamento deles, né? Eles lideram pessoas que estão lá na base, que estão lá no Chile, aqui do Brasil. É verdade. Então, isso é extremamente importante, essa cultura que vocês criaram, que eu vejo que esse amor todo que eles têm para a empresa foi realmente ali, plantio mesmo, desde a base. Desde a base. Eu acho que tem algumas coisas que fizeram a gente desde o início, quando éramos, depois de mim e do meu marido, né, 2, a gente foi para 3, para 4, a gente foi crescendo muito devagar, né, conforme as coisas foram acontecendo, mas cada pessoa que chegava, primeiro, via nós 2 ali, acho que isso desde o início fez muita diferença para quem entra na empresa, ver que a gente estava ali envolvido, porque acho que tem empresas que chegam num certo momento que os fundadores se afastam muito, né? Eu acho que tem o afastar do operacional, mas você tá sempre por ali, passando a sua visão, você fazer uma reunião com eles, isso acontece desde sempre na Araia, e isso faz uma integração mesmo, faz todo mundo enxergar, nossa, a Roberta e o Seba, eles estão aqui, eles estão olhando para as coisas, eles estão cuidando, eles acompanham de fato as coisas. E o outro lado é que quando a gente faz isso e faz muito bem, o nosso cliente, ele dá muitos feedbacks emocionantes, assim, pra gente. Então, quando você lê um feedback, seja público ou quando a gente recebe ali no WhatsApp, o tanto que todo essa cadeia de serviço, né, chegou a impactar a pessoa daquele jeito, nossa, aí o cliente, as pessoas que trabalham comigo materializa, né? É a empresa com propósito. Eu falo muito isso. Se a empresa ela tem um propósito, que é o que vocês trazem, de realmente fazer com que a experiência, a viagem daquele turista seja a melhor possível, seja um marco na vida dele, né? Porque eu já dei uma navegada lá no Instagram, não é só foto bonita, não. Realmente tem detalhes da Araia ali. Então, isso faz a diferença na vida daquela pessoa. Sim. E nós, enquanto ser humano, o que a gente busca? A gente busca por emoções positivas, por experiências boas. E quando a gente fala em viajar,
eu posso falar isso com propriedade, porque eu amo viajar, gera muita insegurança. Sim. Então eu falo, nossa, eu tô indo pro Chile. E aí? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Que dinheiro que eu tenho que trocar? Quem vai me buscar? Quem não vai? É perigoso? Não é perigoso? Eu posso ser assaltado? Não posso. E eu saber que eu tenho ali uma agência, eu saber que eu tenho pessoas. Primeiro ponto, que falam português. Nossa, perfeito. Inclusive os guias, né? Inclusive os guias. Português. Que falam português, que vai lhe dar todo esse suporte. Sim. E ainda com segurança. Exato. Então, e para o colaborador, ele entender que ele faz parte de toda essa realização, é a empresa com propósito. É incrível, é incrível. E muda tudo, né? Quando você compartilha os feedbacks, todo mundo se vê ali, né? Na construção. Fiz parte. E eu acho que o que eu falei sobre eu e ele, né? Os fundadores, a gente tá ali. Quando a gente foi escrever, né, colocar no papel mesmo os valores da empresa para a gente definir tudo, aquilo ali é vivido, ele foi vivido, os nossos valores foram vividos muito intensamente desde o primeiro dia. Uhum. Então, quando as pessoas que trabalham com a gente lê aquilo ali, eles enxergam o nosso trabalho ali, não são palavras, né? Então, quando a gente coloca que o nosso cliente está no centro, nos nossos valores, todo mundo ali sabe que é verdade, porque já me viu tomando decisões onde eu coloquei o cliente no centro. Então, isso também acho que une o propósito de todo mundo para trabalhar, né? Então, isso para mim é muito real também na Araya. Que bacana, Roberta. Roberta, nesse tempo todo, teve alguma situação de você falar assim, nossa, eu vou desistir? Teve duas, acredito, né? A primeira, quando a gente tinha 2019 foi um ano de crescimento. Então, na linha do tempo, 2017 a gente nasceu, 18 a gente se consolidou ali crescendo, 19 a gente cresceu, a gente explodiu. Foi para outro nível. Na minha visão, aquilo ali, nossa, não imaginei que a gente podia chegar aqui. Comecei a correr atrás de organizar mesmo, né? A gente cresceu antes de estar organizado. A estrutura, base sólida. Exato. Só que eu já entendia o que eu precisava fazer. Eu fui uma das pioneiras ali do nosso mercado de tentar organizar protocolos de passeio, de segurança e tudo. Veio a pandemia. Olha só. Aí a pandemia fechou fronteiras do mundo, né? Então a gente deixou de poder trabalhar. A gente não podia trabalhar. E aí foi muito difícil, porque o Chile foi um país extremamente rigoroso com a pandemia. Eu vivendo no Chile, vendo a minha família aqui no Brasil, parecia que eu estava em outro planeta. Para vocês terem ideia, para eu ir no supermercado, literalmente 2 vezes por semana, que eu podia ir, eu tinha que entrar num site da polícia, fazer um pedido formal. Na rua tinha militares armados. Isso durou 1 ano e meio. Assim, não foi o primeiro mês de pandemia do Chile, foi muito intenso durante 1 ano e meio. Então a gente passou 2020, que foi acho que março, né, que começou 2020. Até julho, agosto de 2021, sem, de fato, poder trabalhar, assim, a gente não podia faturar nada. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo as devoluções de clientes que tinham comprado antecipado com a gente, porque era uma prática comum, né? O cliente já fazia reserva da viagem, né, antes. Então, eu tinha ali que fazer as devoluções, né? Por muita organização, a gente tinha fluxo de caixa para fazer isso, né? Então, não foi raro isso acontecer, muito raro isso acontecer. Empresas quebrarem, né? Por isso, a gente conseguiu devolver 100% de todos os pedidos. Caraca! Mas a gente ficou zerado de fluxo de caixa e proibido de sair na rua, proibido de voltar para o Brasil, porque a fronteira estava literalmente fechada para sair também. Então foi muito desafiador. Então, naquele momento, a gente tinha 2 opções, assim, a gente vendia tudo, porque a gente tem frota de veículo, né? A gente vendia tudo para ter liquidez do dinheiro, ou a gente se reinventava. A gente fez parte das 2 coisas. A gente vendeu parte da frota e a gente entendeu que tinha um mercado nascendo ali que era transporte de funcionários. Então, como não tinha transporte público regular, algumas empresas que trabalhavam necessárias, por exemplo, hospital e tudo mais, que podia trabalhar, precisava de pessoas para transportar funcionários. A gente pegou 2 carros da frota, saiu lá do Atacama, foi para Santiago, fazer esse transporte de pessoal, assim. Mas foi muito difícil. A gente saiu de uma empresa crescendo, faturando muito,
para ganhar literalmente o pão de cada dia, assim, né? Reinventar. Total. E aí o Chile foi abrindo as fronteiras aos poucos. Antes disso, né? Naquele momento eu pensei de fato em desistir. Falei, é o momento de voltar para o Brasil e exercer a agronomia. Já fiz meus contatos. Falei, a gente volta para o Brasil, vai dar tudo certo. E aí começou a flexibilização da pandemia. Quando flexibilizou, um ponto importante é que todo esse momento muito ruim, né, de 1 ano e meio ali, proibido de trabalhar, eu falei, eu não vou abandonar o Instagram da Araia, que é o meu xodózinho. Eu me apeguei nesse Instagram lá no início, eu não vou abandonar não, vou continuar aqui como um diário mesmo, né? Então eu vi, primeiro que a internet cresceu muito, né, naquele momento. Na pandemia, online, todo mundo em casa, todo mundo querendo fugir. Exato, e o pessoal tem muita curiosidade de quem mora fora, né? E aí eu comecei a compartilhar um pouco da nossa vida no Instagram da Araia. Olha só. A gente fazia de tudo, assim. A gente começou a criar receitas chilenas para mostrar no Instagram. A gente fez um mini curso de espanhol no Instagram. Então era um momento hobby nosso mesmo. E eu acho que isso foi base para ninguém esquecer da Araia, né? Então quando o pessoal foi crescendo aquela vontade de viajar nas pessoas. Então a gente continuou crescendo. A gente continuou crescendo seguidores. Olha, eu vejo que você manteve relacionamento, entregando conteúdo de valor para as pessoas no momento que elas estavam mais isoladas. Exato. E alimentando, nutrindo elas para quando voltasse realmente a Araia, a minha primeira opção. A gente não falava de viagem, mas falava sobre a nossa vida, nosso estilo de vida no Chile, alimentando o desejo das pessoas de conhecer o Chile. Eu conheci o Chile, eu estava até aqui fazendo conta, creio que foi 2022. Mas ainda estava, não sei pós-pandemia. Se foi. 2022 poderia ter algum tipo de restrição, pedido de vacina, alguma coisa assim. Sim. Mas já tinha aberto a fronteira. Sim, então foi 2022 mesmo. 2022, que eu tava, foi 2021, foi 2022? E eu ainda presenciei algumas situações, né, de na rua. Controle. O controle total ali. Foi muito forte. Foi muito de repente, forte. Primeira vez na vida eu vi um tanque, tipo aquele tanque de guerra. Sim. E o pessoal jogando água no outro. Eu, corre, meninas! Pós-pandemia foi isso, foi um caos, né? Caos. Foi um momento que o Chile também sofreu muito, né? Os processos sociais pós-pandemia lá foi muito intenso. Ali eu decidi, falei, vou embora. Mas não fui, né? Olha. Então, o Instagram salvou a gente novamente ali, né? A nossa ideia. E para responder a pergunta, eu tive outro momento de talvez desistir, que foi até recente, que é muito pela dor de crescimento, né? Mas na verdade, esse desistir acho que é meio dramático, porque na verdade foi a gente saber pedir ajuda, né? A gente saber entender que, olha, eu dei o meu melhor até aqui, mas agora eu preciso de alguém que sabe mais que eu para me ajudar a trilhar um caminho. Lavei carro, eu já fui pra cozinha fazer os quitutes que a gente serve nos passeios. Hoje a gente tem uma cozinha industrial. Pós-pandemia não tinha ninguém pra fazer. Eu liguei pra minha mãe, me passa a receita do empadão de frango de Goiás, vou fazer. Fazia. O meu marido foi guia, foi motorista, fez de tudo. A gente fez de tudo na empresa. Então, chegou um momento quando a gente cresceu muito, esse ano também, né, que foi um ano de consolidação, eu fiquei um pouco perdida do meu papel. O que eu faço? Eu preciso fazer a gestão dessas pessoas, mas e o atendimento? Ninguém atende como eu, ninguém vai conseguir responder o meu cliente como eu. E aí é um momento difícil também do empresário ter maturidade de entender o papel mesmo, que muitas vezes já não é mais operacional. E aí foi até o que eu te disse um dia, né, Roberta? Graças a Deus você está com um problema bom. Exato. Que é a dor do crescimento, né? E hoje a gente conseguir, né? Tem cliente, tem nome, tem know-how, tem bagagem. Então, tem time pessoas, né? Tem pessoas incríveis fazendo parte dessa jornada da Araia, contribuindo o máximo. Então, é realmente a questão da estrutura. Isso. E um ponto-chave, você entender hoje o seu papel. Porque a Roberta de hoje não vai ter que ter o papel da Roberta de, sei lá, 5 anos atrás. Sim. Hoje a Roberta, ela é uma empresária. Hoje a Roberta, realmente, ela precisa ter a liberdade de morar no Brasil, né, Roberta? Eu dando spoiler aqui pra vocês, gente. Sim.
E uma coisa que você me falou, de fazer negócios. De fazer negócios. Empresários precisam fazer negócios. Sim. Até um dia eu ouvi isso de um amigo meu, né? Falou, Adriele, a gente tem que ser inútil na empresa da gente. O Verdade. dia que a gente tem esse sentimento de estou sendo inútil, isso quer dizer que você realmente fez o seu papel como deveria. Montou um time, Montou né? um time. Passou a visão. Só que é difícil. É difícil, é muito difícil. É difícil, porque pensa bem, você precisou atender, Roberto estava ali, 24 horas. 24 horas. 24 horas. O turista tá lá fazendo o passeio dele, aconteceu alguma coisa, Roberta estava ali. Sim. E aí, de repente, você vê a sua empresa estruturada, as coisas acontecendo, rodando, e você fala, uai, e eu? Sim. Como que eu fico nessa agora? Sim, mas é incrível passar por isso também, né? Porque a gente entende que as outras pessoas entenderam, compraram a ideia e executam. E é muito bom hoje ver pessoas executando melhor do que eu. Isso, para mim, é a melhor parte, assim, na verdade. Então, eu tenho essa liberdade de fazer negócio, de buscar outras soluções, de seguir crescendo, que daí a gente, a partir disso, né, quando a pandemia voltou, o boom de viagens no mundo inteiro foi, assim, surpreendente. A gente saiu ali de pré-pandemia, uma média de 400 clientes por mês, para logo em seguida da pandemia bater 1.000 clientes por mês. Olha, então, mais do que o dobro, gente. Pós-pandemia. Pós-pandemia. Eu não esqueço, o Chile abriu a fronteira num dia, por exemplo, dia 20. No dia 22, tinha um casal lá. No Chile, lá no Atacama, assim, não demorou nada para abertura de fronteira fazer o negócio girar de novo. E aí foi isso. Aí quando a gente voltou mesmo, voltou com muito crescimento, assim. E aí a gente já tinha... força total mesmo o negócio. E aí foi quase que começar do zero, porque a gente teve que montar a equipe do zero. Muita gente que trabalhava com a gente antes da pandemia nem voltou para lá. E aí foi um crescimento muito acelerado, e aí quando a gente entende que precisa, de fato, ter estrutura, ter processos, ter certinho, tudo mapeado, né? E eu fui fazendo as coisas aos poucos, do jeito que dava, com as ferramentas que eu tinha. E eu tô no processo hoje, depois desses momentos de quase pensar em desistir, de muita consolidação mesmo e abertura de novos destinos, novos negócios. Olha que bacana. Roberto, você trouxe uma frase que eu achei muito legal, né? Ser honesto com o que a gente sente. Sim. Como que foi para você, igual nesse processo todo de crescimento, realmente você sentia que era a hora, que era o recomeço? Como foi isso para você? É difícil mesmo você, de fato, conseguir traduzir mesmo em ações o que você está sentindo ali. Muitas vezes a gente não se dá o luxo de sofrer também, né? Então a gente quer sempre ser muito forte. Então também ser gentil, né? Uma coisa que você mesmo me falou, seja gentil também com o sofrimento, porque isso vai gerar alguma reação, né? Então acho que esse momento de crescimento, o que me faz levantar mesmo é tentar fazer melhor do que eu fiz ontem, buscando a solução, sendo gentil com os processos, com a demora, às vezes, que a gente tem a ansiedade de querer resolver tudo. Mas eu acho que é tentar ter uma base de apoio, assim, né? Então, acho que tem uma coisa muito importante em tudo isso, é buscar alguém com que você possa dividir também isso, né? Seja alguém da empresa, seja o seu sócio, no meu caso, ou seja até uma consultoria, porque dividir o que você está sentindo, tentar traduzir isso em, eu entendi, o que a gente pode fazer então para tentar resolver? Em datas, isso. Em caminhos, em rotas, né? Isso. Porque querendo ou não, empreender é solitário. Muito. Muito solitário. Às vezes você fala assim, e agora? O que eu faço? Mas eu tô com essa ideia, mas aí às vezes o meu time, será que tá correspondendo? Será que não tá? Então vem inúmeras inseguranças. E aí até quando eu falo na gente ser gentil com a gente mesmo, porque é nesse descansar, né? Nesse descansar que a gente consegue trazer energia, inclusive para enxergar as coisas de uma forma diferente. E para nós, mulheres empreendedoras, Roberta, tem algo que eu trago muito, que inclusive eu vivo muito isso, que é a gente tentar trazer também o nosso feminino. Sim. Porque a gente, como tá ali lidando, né? Tiro, porrada e bomba, literalmente, no mundo dos negócios, a nossa energia masculina, ela cresce muito. E aí a gente vai deixando a nossa intuição de lado. Sim. A gente vai deixando o nosso feminino de lado, o nosso cuidado, a nossa gentileza de lado, né?
E quando a gente traz, para nós que somos mulheres, quando a gente traz esse feminino, inclusive para o nosso negócio, a gente consegue tomar decisões muito mais assertivas. Com certeza. Né? Baseada ali na nossa, realmente, naquilo, sendo honesto com aquilo que a gente sente mesmo. Pedindo ajuda. Pedindo ajuda, Sim. tratando com amor, com cuidado, com carinho, vivendo realmente algo que seja de propósito, né? Não, eu tô vivendo isso daqui porque é o meu propósito. Perfeito. Então, por mais difícil que seja, eu me vigio constantemente em relação a isso, até para não afetar meu relacionamento e tudo mais. Gente, casei recente, viu? Isso eu sumi aí no mês de novembro. Roberta tá aqui trazendo uma história de amor, de empreendedorismo. Não posso deixar agora falar, senhora Adriane. Muito bom, mas faz total sentido. Mas faz. E se eu misturo tudo isso, toda essa energia, né? Então, de repente, eu começo também a influenciar os papéis. E também não ser gentil comigo mesma. Não trazer leveza para o meu negócio, não trazer leveza para as minhas decisões. E o negócio fica como, né? Fica pesado. E aí tem um grande problema que acontece quando você, como líder ali de muitas pessoas, começa a lidar com esses problemas de forma mais rude. Você passa isso como... Você quase que autoriza outras pessoas a fazer o mesmo. Depois, para você resgatar a cultura do cuidado, da gentileza dentro de uma equipe é muito mais difícil, né? Então, a gente tem que ser muito vigilante mesmo, né? Com as emoções também e tentar sempre colocar o melhor ali mesmo para todo mundo, né? Bacana. Roberta, ato de coragem, né? Sim. Total aí. E aí me conta, porque tem Ará Expedições também. Sim, Ará Expedições nasceu em 2023, né? Então, 2022, pós-pandemia, foi o estouro e alguns clientes que deram esse insight pra gente, olha que legal, eles saíram do Atacama e falaram, nossa, eu queria muito vocês em outros lugares do mundo. Se você tivesse em outro destino, eu comprava uma viagem com você. Aí eu olhei para a pessoa que estava do meu lado, que é a Letícia, que trabalhava comigo ali no operacional no dia a dia. E ela falou, vamos fazer isso acontecer? A primeira reação minha foi, tá maluca? A gente tá crescendo agora, eu tenho um monte de coisa para fazer. Ela falou, eu te ajudo. Te ajudo a estruturar uma expansão para outros lugares. E aí, naquele momento, nasceu uma sociedade, né? Então, nasceu uma outra empresa, que é nossa filha, né? Filha da Araia, então a comunicação, o cuidado, é tudo muito similar. Mas, de fato, a gente saiu ali do Atacama e foi explorar outros destinos, né? O primeiro destino foi no Peru, Cusco, Machu Picchu, que é para quem é viajante, né? É um destino que sempre tá na listinha. E muito próximo do Chile, né? Então, tinha uma proximidade de língua e tudo mais, e o destino foi aberto em 2023, e aí a gente entendeu que tinha um novo negócio muito forte, que tinha um potencial muito grande de um negócio ali, pensando que o mundo é enorme, né? Então, e a gente foi fidelizando clientes. Então, o cliente que fazia o passeio no Atacama saía dali encantado, vai pro Peru, sai dali encantado e aí segue o fluxo de outros destinos, né? Hoje já isso que é visão de negócio, gente. Isso daí é uma das melhores estratégias. Por quê? Porque ela realmente vai usar a base dela, né? A carteira de cliente que ela tem para poder vender para ele novamente. Perfeito. Um outro destino e aumentar aí o LTV dela. Exato. O tempo que esse cliente mantém com ela. Se você pensa que uma pessoa, na média, tenta fazer uma viagem por ano, a gente tem aí um cliente que pode ficar com a gente 10, 11 anos, né? Se tudo der certo, mais, inclusive. Hoje a gente tem 6 destinos, né? Contando o Atacama. O mais recente é o Egito. O Egito. Sim. Gente, eu tava falando com a Roberta, tô indo pro Egito, explorar um novo destino, Paraia, e eu... Olha só, a mulher vai dominar o mundo, gente. Sim, o Egito foi um desafio enorme de logística, né? Então, a gente que mora lá no Chile tem todo um trabalho de você sair, ficar 2 dias só dentro de avião, praticamente. E é um destino que a gente foi para conhecer. Esse é um hábito nosso, né? A gente, antes de vender... antes de vender, a gente estrutura, encontra parceiros, faz ali toda a logística, vai,
testa, né, valida, sempre tem ajustes, sempre tem muitos ajustes durante a nossa viagem, né, a gente até fica muito mais do que uma expedição normal para o Egito, pode durar 8 dias, a gente ficou 16 dias lá, porque a gente fez vários ajustes, a gente foi em todos os lugares mais de uma vez, e depois disso consolida, finaliza os contratos ali com os prestadores de serviço, e aí a gente coloca para vender, e o Egito foi um sucesso, a gente lançou já na primeira semana com um grupinho fechado, então isso vai dando gás, né, pra gente entender que o cliente de fato viu o valor, os comentários nas redes sociais foram muito legais no sentido de nossa, eu tava esperando a Arraia do Egito, porque o Egito é um destino super difícil, né, de planejar a viagem. E a gente tem uma base muito, muito forte com um cliente que sentiu muita emoção de viajar com a gente e agora vai viver o Egito com a Arraia também. Que maravilhoso! Além do Egito, tem Salar do Uyuni na Bolívia, o Peru, Patagônia, Chilena e Argentina, que eu super recomendo pra América do Sul, é linda, tá? Eu sou suspeita. Eu ouvi isso esse final de semana lá no G4, que tem uma rota que é feita, que vai até Mendonça. Tem. Dizem que é a coisa mais linda. Você pode fazer de carro. Os Andes é incrível, né? O Chile é todo cortado pela Cordilheira dos Andes, então tem paisagens muito legais e muito perto do Brasil, né? Muito perto do Brasil. Muito perto. Então, além desses destinos na América do Sul, aí a gente já foi também lá pro outro lado do mundo, abrindo expedição pro Japão. E aí é um insight. Olha também. isso, outro continente. Outro continente, mas tem um motivo, né? Quem trabalha com viagem entende que o Japão é um país que sempre foi fechado para o turismo. Eles tinham muito receio de o turismo atrapalhar o estilo de vida deles, então o visto para você entrar no Japão era muito difícil de conseguir. Você tinha que fazer aplicação. Se aprovado o visto, você tinha 30 dias. Não, a Letícia me corrige se eu estiver errada, mas você tinha um prazo muito curto entre o seu visto foi aprovado e você ir. Então você tinha que esperar o visto ser aprovado para comprar uma passagem e organizar a viagem. Isso ano passado, aliás, 2025, o Japão tirou essa restrição de visto, aí foi um boom de procura de viagem para o Japão. Então a gente aproveitou essa brecha e entrou no mercado do Japão. A gente está torcendo para o visto ser renovado, essa não necessidade de visto. E a gente vai crescendo assim. Depois do Japão foi o Egito por pedido de clientes. Muitos clientes pediam o Egito. Que legal. E já tem vários outros destinos na lista, né? Gente, é isso, tá vendo? Ó, minha missão de vida aí é conhecer o mundo todo, né? Então, a Arraia tá aí, explorando o mundo todo também, desbravando novo destino. Pensa só, viajar com segurança, sabendo que tem pessoas ali por trás cuidando de tudo. Sim. Que maravilhoso. É um mercado diferente, né? Porque quando você pensa em uma agência de viagem, acredito que a maioria das pessoas pensam em pacotes de passagem, hotel, tudo muito engessado. A gente faz o contrário, a gente faz muito personalizado, a gente entende o que é o melhor pacote ali para oferecer para você, para sua família. A gente cria os roteiros de forma muito inteligente, com parceiros que a gente conhece e validou antes, então faz toda a diferença. Assim. Olha, que maravilhoso. Sim. Roberta, eu falo que realmente a sua coragem em desbravar o mundo, né? E eu falo que Deus vai conectando pessoas, igual a Letícia tá aí, né? Nesse propósito junto, o Sebastião, né? Então, isso é admirável, muito admirável mesmo. E que muitas vezes as pessoas têm ideias e não têm coragem de colocar em prática. Exato. Né? Quantos empresários chegaram aqui, Adriana, vamos fazer um plano de negócio. Nossa, eu queria fazer isso, eu queria ter esse negócio, aquele outro. Tem um conhecimento, uma bagagem e não tem a coragem de falar assim, é isso que eu vou fazer, é dessa forma que eu vou encarar, justamente por insegurança, o que vão falar, o que vão dizer, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? O que você falaria para essas pessoas, Roberta? Olha, acho que usando o meu exemplo, né, tem algumas coisas. Primeiro, estude mesmo o seu negócio, o seu mercado. Quando eu fiz a transição de agronomia para turismo, eu não sabia nada de turismo, né? Você só escuta, né? Nossa, você vai vender passeios. Você era turista só. Eu estudei a indústria, eu fui a fundo ali entender como que era a dinâmica, eu estudei o mercado. Então, estudar, né, se aprofundar do tema para você ter muita certeza, assim, que é isso mesmo que você quer,
Mas o outro lado tem que fazer com medo mesmo, não tem jeito, assim, são coisas que eu falo muito pra minha equipe. Não espera as coisas estarem 100% prontas para você sair e fazer. Você faz, aí você ajusta, você melhora, porque de fato não existe o momento exato, correto, 100% perfeito. Então, estudar para te dar segurança. Te buscar conhecimento, né? Quanto mais conhecimento você tem referente àquele assunto, isso mais vai te fortalecer. E são conhecimentos diferentes ao longo da vida do empreendedor. O meu primeiro conhecimento foi do mercado. O que é uma agência de turismo? Como que eu preciso abrir um CNPJ? Foi isso. Depois você passa a estudar protocolo, segurança, como que eu vou fazer isso de uma forma segura. Aí você passa a estudar, então, gestão de pessoas. Então, são momentos, então nunca deixar de estar pensando, né, e se atualizar e arriscar um pouquinho também. Porque se não for arriscar, não é ser empreendedor, né? A gente não tem segurança, não tem ninguém ali que vai falar, eu garanto isso. Não tem, é você com você mesmo. Roberta, e agora você está pensando em voltar a morar no Brasil? Sim, sim. É parte de um movimento que eu acho que aconteceu de forma natural, que foi... Eu fiquei por quase 7 anos morando no deserto do Atacama. Muita gente não acredita. Ah, você mora em Santiago? Não, eu moro no Atacama mesmo. No Atacama mesmo. Então eu passei muito tempo. Fica longe de Santiago? São 2 horas de voo. 2 horas de voo. É muito longe, é mais de 1.700 quilômetros. Então, eu ter ficado tanto tempo lá me deu muita bagagem, mas chegou um momento que eu precisei dar um passinho ali para cima, que isso aconteceu esse ano, 2025. Eu saí da nossa base Atacama e fui para Santiago, para me ajudar até na parte de logística, mas também para conhecer outras pessoas, para fazer outras conexões. Outros negócios. E para deixar a minha operação ali rodando, sem a gente estar ali do lado. Validar, né? Se realmente a minha operação está rodando, ou se eu preciso estar ali o tempo todo para a operação rodar. Exato, porque a gente identificou isso. Quando a gente estava fisicamente ali na nossa base de operação o dia todo, as pessoas se acostumam a te perguntar tudo, acho que é até parte natural, né, de querer fazer uma relação ali. A gente deu esse passo indo para Santiago, que foi muito bom, e eu já estou enxergando no médio prazo que eu venho para o Brasil esse ano para fazer mais networking, para poder ter mais tempo para desenvolver a parte pessoal também, né, cuidar um pouquinho da saúde. Para o ano de 2027, provavelmente eu dar outro passo, que é ir morar um tempo na Europa para desenvolver outras línguas e estar mais perto de outros mercados também. Então, são passos que você tem que também entender, né? E deixar as coisas acontecerem e fluírem ali, né? E sabe o que eu acho mais legal? Porque tudo isso só é possível se realmente o seu time estiver alinhado. Se a sua empresa tem uma base sólida, uma estrutura. Porque, pensa bem, hoje você tem pessoas que trabalham home office no Brasil, pessoas que estão lá na base atendendo o seu cliente, o tete a tete, cuidando dele, fazendo toda ali o tour com ele, né? Exato. Oferecendo toda a experiência do Atacama para ele, e você morando em outro país. Exato. E tudo isso acontecendo. Para que tudo isso pudesse acontecer, foi uma construção. Foi. Né? Se você me perguntasse ano passado se eu me via saindo dali, eu ia te falar com certeza não. Então, a gente fez um caminho para isso acontecer e precisa continuamente estar pavimentando esse caminho, com né? certeza. Então, mas tem estratégias para isso, né? Você pode estar presente mesmo fisicamente longe. Online, isso é liberdade geográfica. Exato. Né? Que é o que eu tanto trago dentro do programa de desenvolvimento Atlas. Perfeito. Ter liberdade geográfica, que é o quê? O empresário, aonde ele estiver, a empresa dele está rodando. Não sim aquele empresário que não, eu tenho que estar lá na base, lá na operação, para que o meu negócio possa rodar, né? Então, você está sendo a prova viva disso, Roberta. Gente, ó, e um detalhe, ela não vai vir morar em Tuviara, viu? Não. Aí eu decidi ir pra Bahia, do nada. Do nada, Roberta. Roberta, onde você vai morar? Na Bahia. Bahia, gente. A Roberta saindo do Chile pra vir pro Brasil, morar na Bahia. Porque na Bahia você não tinha vivido lá ainda enquanto agrônoma? Não. Foi isso, Roberta? O corretor da casa que a gente olhou falou, bem-vinda à Bahia de volta. Eu falei, eu nunca tinha colocado os pés nessa cidade. Ele ficou chocado, mas é parte da coragem, né? Na verdade, legal. A gente quis testar esse modelo de liberdade geográfica, pensando um pouquinho na qualidade de vida também. Sim, acho que é necessária. Muito. Tem 8 anos que
intensamente a gente tá de cabeça nesse negócio, e foi muito legal que aos poucos a gente conseguiu ver essa Que é possível. que é possível, que as coisas acontecem melhor muitas vezes, então é uma sensação muito boa. E a gente quis morar num lugar que tivesse um aeroporto pertinho, mas que tivesse Bacana. qualidade de vida, e aí a gente vai pra lá, pra Que Bahia. E vai ser a primeira vez o Sebastião morando aqui no Brasil? No Brasil, sim. É um sonho, né? O sonho de quase todos os chilenos que eu conheço é vir pro Sério? Brasil. Principalmente os que a gente tem contato, que eles Aham. atendem clientes brasileiros, né? Então, o Brasil é um país muito amado fora do Brasil. Vocês não têm Olha, noção que do legal. quanto a cultura brasileira é forte e bem vista em quase todos os lugares que eu já fui. O Que Egito, legal. então, foi impressionante você ver A receptividade com receptividade com brasileiros, o árabe, a pessoa que tem a língua árabe aprendendo a falar português. Isso para mim foi muito impactante. Os nossos guias no Egito falam português perfeito, assim, lojinhas falando em português. Então, o Brasil é muito bem visto, assim. Então, vai ser bom voltar um pouquinho para o Brasil, porque a gente sente muita falta da nossa cultura também. Então, Ai, que... ele passou esses últimos anos na cultura dele, agora é parte do processo ele conhecer um pouquinho da minha cultura também. Ai, que bacana, que troca, mais legal. Sim. Roberta, uma última pergunta aqui, porque, gente, que rico, né? Tenho certeza aí que tá todo mundo agora, o que eu vou fazer? Qual a minha liberdade geográfica que eu vou buscar, né? Eu já tô nesse caminho, gente, vocês sabem disso firmemente, que eu tô lá com o nosso programa de desenvolvimento empresarial, o Atlas, justamente para poder construir essa base, essa estrutura e ter liberdade financeira, liberdade geográfica, né, emocional, inclusive, que eu vejo que é o nosso bem mais precioso aí, buscar qualidade de vida. Perfeito. E não se tornar refém do negócio, né, Roberta? Perfeito. Graças a Deus, tenho certeza que muita gente vai falar, nossa senhora, é isso, é o caminho que a Roberta seguiu que eu quero seguir. Que bom. Né? E tenho certeza que você vai estar impactando aí inúmeras vidas. Roberta, pra gente fechar, conta pra gente qual foi o dia mais difícil, aquele dia que você fala assim, Adriele, esse dia foi o mais difícil de todos. Porque assim, às vezes a pessoa olha de fora, ela fala, nossa, mas foi fácil, ela achou o amor da vida dela lá, ele já é chileno. Não, eu tenho certeza que não. Só você sabe o que você passou. Todo mercado, né, todo negócio tem os seus pontos muito críticos, né? O nosso ponto crítico é a segurança mesmo. A gente tem todos os dias, na média, 200 pessoas dentro de carros fazendo, na média, 100 quilômetros em rodovias, né, em estradas, para visitar os passeios e tudo. Então, esse, com certeza, é o nosso ponto crítico, é um dos nossos valores, né? Está escrito ali que a gente preza sempre pela segurança em primeiro lugar. Mas acidentes podem acontecer, né? Então, com certeza está relacionado a algum tipo de acidente que pode acontecer nas rotas ali, veiculares. Já aconteceu. E esse foi um dia que você... Marcante demais, né? Porque você materializa uma possível dor ali, né? No caso, não foi de fato nada grave, mas até foi um acidente com animal na estrada, né? Então, natureza, né? A gente tá no meio, literalmente, ali da natureza. Então, quando um animal chocou um carro nosso, e aquilo ali poderia ter sido um acidente muito mais grave do que foi, com certeza me despertou aquela sensação de, meu Deus, eu tenho muita responsabilidade na minha mão. E a gente, depois disso, antes disso, mas depois disso, a gente sempre coloca o valor segurança como primeiro lugar, assim, né? E isso não é uma palavra, isso é de fato vivido, ações, a gente revisa todos os nossos veículos, os protocolos, a gente tem hoje guias e motoristas todos com cursos de primeiros socorros, né? Que não é uma obrigação do setor, a gente faz isso além. Então a gente vive o valor segurança pela responsabilidade que a gente tem, né? Não é só cuidar do encantamento da viagem, você está cuidando ali da segurança física mesmo. Da pessoa. De todos, né? Dos nossos colaboradores também, né? Motoristas e guias que fazem essas rotas todos os dias, né? Então você tem que estar sempre muito alerta ali. Então a dificuldade é isso, mas é o que eu sempre falo, né? A gente aprende, a gente tem que aprender. Se não aprendeu algo, não foi, né? Não serviu de nada. Então a gente aprende.
E esse ano foi um ano desafiador para o turismo, né? A gente viu 2 acidentes muito fortes aqui com brasileiros, né? A menina que sofreu um acidente lá na Indonésia, Na do Indonésia. vulcão, isso mexeu muito com o nosso Imagina. emocional também, porque a gente se vê ali, né, o tempo todo. Então a gente pensou muito assim, o que aconteceu ali? Aliás, o que não aconteceu ali que podia ter salvado a vida dela. E com certeza, assim, no outro dia a gente fez uma discussão sobre isso. E um acidente de balão, né, que teve no Brasil também. Eu também tenho uma empresa de balão, que já é outra empresa, mas que está relacionada ao Atacama. Então, o acidente de balão também são dias muito difíceis. Quando você vê que o seu negócio ele pode impactar positivamente, mas você também é responsável pela segurança e pela vida de pessoas, né? Então, mas é isso, serviu com certeza para a gente estar sempre vigilante, né? Assim. E eu falo muito, né? O negócio, querendo ou não, a gente vai ter um propósito, vai ter uma contribuição muito grande na vida do outro, igual o seu negócio tem, mas também tudo tem risco. Tudo. Né? Empreender tem risco. Tem risco. De forma geral, né? Tem risco. E a questão é como que a gente movimenta, como que a gente age, como que a gente traz processos para minimizar o risco. Mas não vai deixar de ter o risco, né? De jeito nenhum. Então, de modo geral. E eu imagino, sim, a sua dor diante disso, a sua preocupação também diante disso. Sim, deve ser. Foi uma mobilização muito grande. Mas é isso, a gente conseguiu colocar isso novamente em pauta. Todas as pautas que a gente faz tem que ser levada a sério a segurança, né? Que bacana. E é vivido por todos da empresa, é muito legal. Que bacana. Roberta, deixa aí suas redes sociais para o pessoal poder seguir, né? Poder entrar em contato, pedir aquele orçamento, viajar o mundo todo, caralho. Viver momentos inesquecíveis. Bom, então no Instagram a gente tem o araia.atacama, que é o nosso xodózinho, nunca mudamos, né? O nosso título ali. E o araia.expedições, que é aí esse novo braço da empresa desde 2023. Então são os 2 canais que podem encontrar a gente e encontrar ali um atendimento humano para organizar memórias aí, criar memórias inesquecíveis pelo mundo. Olha só, gente, quem quiser ir, tá? Pode vir comigo que eu vou. Não sei você aí, mas eu já tá na minha listinha lá, conhecer o Atacama, já avisei o Eduardo, falei, ó, você tá preparado? Nós vamos pro Atacama, já mostrei foto, vendendo a ideia ainda. Sim, as fotos são incríveis, já recebi clientes de Tumbiara, é sempre muito bom, né? Quando encontro itumbiarenses por aí e podem entrar em contato, que a ideia da Araia é, de fato, facilitar o acesso ali a viagens e a lugares que são mais complexos de viajar, mas que vai valer muito a pena. Ai, que bacana. Roberta, muito obrigada, tá? Foi um bate-papo aqui maravilhoso, né? E todas as vezes que eu sento para conversar com você, o quanto eu aprendo. Ah, obrigada. E eu tenho certeza que o pessoal que está aí também nos assistindo, nos ouvindo, que estão inspirando também na sua jornada, né? Na jornada do Sebastian, que vocês juntos aí estão literalmente desbravando o mundo. Sim, obrigado e espero servir aí de algum insight a gente tira, né? Então, parabéns pela iniciativa do podcast, porque é uma coisa que eu sempre falei. Às vezes a gente, como empresário, quer só conversar com alguém ou ouvir alguém, então já é muito legal poder entender isso, se ver em outras histórias, né? Porque o mundo dos negócios é um mundo muito solitário. Muito solitário. E nada melhor do que às vezes a gente se vê na história do outro, né? A gente entender que não é só a empresa que está ali, que tem pessoas por trás, né? Que tem uma história, que tem uma vivência, que tem uma jornada por trás. Então, o nosso propósito da Avança é fazer com que as pessoas possam avançar e, claro, de uma forma humana também. Não é só o empresário que está ali à frente. Eu tenho um ser humano, né? Que tem emoção, que tem outros papéis na vida dele também, e esse momento aqui é justamente para a gente poder conectar pessoas e conectar histórias reais para poder inspirar você que às vezes está aí nos assistindo, né, ou nos ouvindo, às vezes encorajar, ter a coragem que a Roberta teve de criar o seu negócio, às vezes de mudar de lugar, mas não de país, né, Roberta? Imagina você na mesma cidade, começa aos poucos, né? Fazer bem isso. Muito obrigada, tá, Roberto? Foi uma honra ter esse bate-papo aqui com você. Foi um prazer. Pessoal, você que está aqui com a gente,
Já se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube? Se não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho também, tá? Para você não perder nenhum episódio. Também gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores, Cowboys Store, GR Mix, Light Clean, por realmente estar aqui com a gente, proporcionando esse momento para poder fazer com que tudo isso possa ser possível, né? Ter empresários aqui contando suas jornadas e inspirando você que está em casa. Segue a gente também lá no Instagram, Avance Podcast. Quem ainda não me segue, Adriele Ferreira aqui com vocês, firmemente, para poder trazer essas pessoas, para poder ter esse bate-papo. E não deixe também de seguir a Araia, tá? É Araia com Y, araia.atacama e araia.expedições. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês também, para que vocês possam ir lá seguir, conhecer a empresa fantástica que é a empresa da Roberta, tá bom? Até mais, muito obrigada, até o próximo episódio. Tchau! Muito bom. Foi ótimo.